Olá, seja bem-vindo à disciplina de Microbiologia de Alimentos. Eu sou a professora Daniele Cunha. E hoje nós vamos falar da importância da microbiologia de alimentos. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo, entre em contato através dos comentários, fórum de dúvidas, e-mail ou mídias sociais. Bom, o objetivo da aula de hoje é discutir sobre a importância da microbiologia de alimentos, além de classificar os micro-organismos e estudar os principais grupos de micro-organismos na indústria de alimentos. A microbiologia dos alimentos é uma área da ciência que abrange o estudo científico dos micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos, de tamanho micro, que podem estar presentes nos alimentos. Estudar a ação desses micro-organismos nos alimentos é muito importante, pois ela pode ser benéfica, como por exemplo na produção de pão, vinho, cerveja e queijo, ou maléfica, quando estão presentes micro-organismos que causam odor desagradável, mudança de textura ou estufam os alimentos, por exemplo. Ou seja, que alteram as características sensoriais normais dos alimentos. Ou que até mesmo causam alguma doença, que pode, nos casos mais graves, levar à morte. Mas de onde vêm os micro-organismos presentes nos alimentos? Os micro-organismos podem vir de fontes de contaminação, a exemplo do solo, água, ar e poeira. Isso mostra que os micro-organismos estão naturalmente presentes nos ambientes. Utensílios, principalmente os higienizados de maneira incorreta, manipuladores de alimentos e na pele dos animais. Por exemplo, no momento da esfola de um bovino, a pele, o lado externo, pode entrar em contato com o músculo do animal abatido, contaminando-o. Os micro-organismos também podem ser adicionados aos alimentos, devido a alguma função tecnológica que o mesmo possa ter. Por exemplo, pode ser adicionado culturas puras, fermentos lácteos, para a fabricação de queijos e leite fermentado, e leveduras, fermentos biológicos, para a fabricação de pão, vinho, cerveja, entre outros. Então, nós podemos perceber que os micro-organismos podem estar naturalmente presentes nos alimentos, já que eles estão disseminados no ambiente. E esses micro-organismos naturalmente presentes poderão ter um efeito benéfico ou maléfico nos alimentos, dependendo do tipo de micro-organismo e ou de sua quantidade. Por exemplo, na fabricação de um pão de fermentação natural, os micro-organismos presentes naturalmente na farinha e no levain são benéficos na fabricação do pão. Mas na fabricação de uma polpa de frutas, os fungos e bactérias presentes reduzirão sua vida útil, ou até mesmo, dependendo do alimento e do micro-organismo, poderão causar uma doença. Mas os micro-organismos também podem ser adicionados nos alimentos, tendo, portanto, um efeito benéfico para a sua produção ou conservação, caso sejam usados de maneira correta. Todas essas diferenças entre os micro-organismos ficam melhor visualizadas em uma de suas possíveis classificações. Assim, nós temos os micro-organismos tecnológicos, deteriorantes e patogênicos. Vamos ver um pouco mais sobre eles separadamente. Os micro-organismos tecnológicos são aqueles utilizados na produção de alimentos. Esses micro-organismos realizam funções positivas em alguns ramos da indústria alimentícia, tais como na produção de vinho, cerveja, produtos panificados
derivados de leite, entre outros. Os micro-organismos deteriorantes são aqueles que alteram os alimentos de forma prejudicial. A deterioração pode resultar em alterações de cor, odor, sabor ou textura do alimento. Quando esses micro-organismos estão presentes em quantidades significativas, o consumidor consegue perceber a alteração do alimento. Já os micro-organismos patogênicos são aqueles causadores de doenças. Sua presença pode apresentar risco à saúde do consumidor. As características das doenças causadas por micro-organismos patogênicos vão depender de uma série de fatores relacionados ao alimento, micro-organismo em questão e ao indivíduo afetado. Mas atenção! Uma característica muito importante desses micro-organismos é que eles podem não causar alterações sensoriais perceptíveis, ou seja, o alimento pode ser consumido normalmente sem que haja alterações em seu sabor, odor ou textura. Exemplo desses micro-organismos são a salmonela, que pode causar a salmonelose. Por isso, devemos evitar alimentos elaborados com ovos crus ou mal cozidos e frango mal passado, por exemplo. E a listéria, que pode causar listeriose. A listéria pode estar presente em leite cru, o que mostra uma das necessidades do tratamento térmico do leite, a exemplo da pasteurização. Além disso, micro-organismos patogênicos podem estar presentes nos alimentos devido a uma recontaminação após o seu processamento. Como exemplo, temos os queijos produzidos com leite pasteurizado, contaminados com Staphylococcus aureus ou E. coli. Esses micro-organismos podem recontaminar o leite ou queijo devido aos maus hábitos higiênicos dos manipuladores de alimentos ou devido à utilização de utensílios mal higienizados, por exemplo. Veremos mais sobre doenças transmitidas por alimentos contaminados na nossa aula de DTAs. Então, resumindo, nós temos os micro-organismos tecnológicos, que são os benéficos, os bonzinhos, utilizados para a produção de alimentos. Os deteriorantes, o próprio nome já diz, que vão deteriorar, estragar os alimentos. São considerados os micro-organismos feios, que causam odor e sabor desagradáveis nos alimentos, além de alterar sua textura. E os micro-organismos patogênicos, micro-organismos maus, que podem causar doenças, levando até mesmo o indivíduo à morte, nos casos mais graves, sem, contudo, deteriorar sensorialmente o alimento. Dentro desse universo de micro-organismos, existem certos grupos de interesse em microbiologia de alimentos, seja pelos seus benefícios ou devido à necessidade de sua eliminação. Esses micro-organismos de maior interesse em ciência e tecnologia de alimentos são as bactérias, fungos filamentosos e leveduras. Quanto às bactérias, as mais importantes na microbiologia de alimentos podem ser divididas, classificadas em grupos. Por exemplo, podemos dividi-las de acordo com o produto da fermentação, em bactérias aciduláticas. Quando o produto da fermentação é o ácido lático, essas bactérias são utilizadas na fabricação de leite fermentado, queijos, entre outros. E em bactérias ácido-acéticas, por exemplo, usadas na produção do vinagre. Podemos ainda dividi-las de acordo com o constituinte do alimento utilizado como alimento, como fonte de energia pelos micro-organismos. Por exemplo,
Tem-se as bactérias proteolíticas, que vão utilizar as proteínas como fonte de energia, podendo causar sabor amargo em queijos, e as bactérias lipolíticas, que utilizam como fonte de energia os lipídios, podendo causar sabor estranho, ranço em leite e derivados. É importante frisar que, dependendo do alimento e do micro-organismo em questão, a proteólise ou a lipólise pode ser interessante para as características sensoriais de um produto. Dessa forma, podemos perceber que as bactérias podem ser utilizadas tanto na produção de alimentos, ou seja, têm um uso tecnológico, sendo benéfica, ou devem ser inibidas ou eliminadas por processos de conservação, visto que algumas podem deteriorar o alimento, reduzindo sua vida útil, ou seja, ser uma bactéria deteriorante, ou até mesmo causar doenças, ser uma bactéria patogênica. A exemplo da Salmonella, Listeria e E. coli, conforme visto no início da aula. Agora vamos falar um pouco sobre os fungos filamentosos, também conhecido como bolores. A maioria dos bolores está envolvida na deterioração dos alimentos. Entretanto, eles podem ser utilizados na indústria de alimentos, só que seu uso é limitado. Como exemplo de alimentos produzidos com fungos, temos os queijos azuis, que utilizam em sua fabricação o Penicillium roquefort, utilizado na produção de queijo Roquefort e Gorgonzola, e os queijos com mofo branco, que utilizam em sua fabricação o Penicillium cândido, utilizado na produção do queijo brie e camembert. Já as leveduras estão entre os micro-organismos mais amplamente utilizados na indústria de alimentos, devido às suas habilidades em fermentarem a glicose, presente, por exemplo, na sacarose, o açúcar de mesa, e amido, produzindo etanol, álcool etílico, e dióxido de carbono, CO2. Essa fermentação é conhecida como fermentação alcoólica, sendo esta fermentação a responsável pela produção de álcool no vinho, cerveja e pela expansão, crescimento da massa do pão, devido à produção de CO2. Algumas variedades de leveduras podem ser cultivadas industrialmente para a fabricação do fermento de padeiro, fermento biológico, por exemplo. A levedura utilizada com essa finalidade é a Saccharomyces cerevisiae. O fermento biológico, seja ele fresco ou seco, é utilizado com o objetivo de padronizar, facilitar ou acelerar a fabricação de produtos de panificação. Essa mesma levedura, Saccharomyces cerevisiae, também pode e é utilizada na fabricação de vinho, cerveja e cachaça. E aí, gostou de entender um pouco mais sobre a microbiologia de alimentos? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre a importância da microbiologia de alimentos, classificamos os micro-organismos em tecnológicos, deteriorantes e patogênicos, e estudamos os principais grupos de micro-organismos na indústria de alimentos. Na próxima aula, falaremos sobre os fatores que afetam o crescimento microbiano. Até lá!